A cultura informa. Opinião. Ele está chegando com a opinião, os comentários e a análise social de hoje. Professor Carlos Silva, boa tarde. Boa tarde, André Santiago. Boa tarde, Dido Montenegro. Boa tarde, ouvintes do Cultura Informa. Boa tarde, professor. Qual o tema do comentário de hoje? Nosso tema de hoje é: se passa boi, passa boiada. Vamos ao comentário. Vejam só, o Brasil está tendo uma desconstrução jurídica, política, democrática e educacional. O governo federal está tentando, de alguma forma, sem que a sociedade perceba, porque ela está preocupada com a fome, ela está ocupada trabalhando, ou seja, as pessoas estão muito ocupadas para pensar e perceber exatamente o que está acontecendo com o Brasil. Atentem para o seguinte: quando as balsas percorreram os 330 quilômetros do Rio Madeira, eles ficaram atracados em setembro, em Altazes, ali por perto de Manaus. Essas balsas, elas vieram automaticamente com autorização federal. E isso é fato. Por quê? Porque eles invadiram, percorreram todo o rio, fizeram extração ilegal durante 2 dias. O governo federal não se mobilizou, que é de responsabilidade dele, com transporte aéreo, com polícia federal, com helicóptero, tudinho, para prender em flagrante delito a extração de ouro legal. E isso está na lei 9.605 de 98, no seu artigo 55, que diz o seguinte: executar pesquisa, lavrar a extração de recursos naturais sem a competente autorização, permissão, concessão ou licença, ou se tiver desacordo com a licença obtida, a pena é de 6 meses a 1 ano de cadeia ou multa. Veja, ninguém foi preso em delito, em flagrante delito. E no outro dia, 3 dias após o governo dizer que ia mandar exército, queimaram algumas balsazinhas para fazer de conta que estão fazendo alguma coisa. Elas foram descartadas, mas ninguém foi preso em flagrante delito. E o que mais nos estranha é que o governo federal cedeu licença para garimpar 48 hectares de terra o piloto de Fernandinho Beiramar, o Silvio Berri. Ou seja, mais 2 traficantes apontados pela Polícia Federal como chefe de organização criminosa ganharam o direito de explorar uma área de mais de 810 hectares de garimpos de ouro na Amazônia. Na Amazônia, o que equivale a cerca de 800 campos de futebol. Tem alguma coisa errada, não é? Está acontecendo alguma coisa errada. Jamais ficariam 2 dias cometendo um crime se o governo federal não tivesse flexibilizado essa permanência dele lá. E o outro fato que temos que ponderar nesse nosso comentário é que o CAPES, que é exatamente um órgão que coordena o aperfeiçoamento de pessoas do ensino superior, que foi criado em 1951, que tem como objetivo principal a explanação e a consolidação do chamado pós-graduação estrito sensu, ou seja, mestrado e doutorado no Brasil. Não é? 52 servidores fizeram a demissão coletiva porque disseram que estão tendo problemas e de não poder academicamente tratar e trabalhar como deveria ser feito esse órgão que é de extrema necessidade para a questão acadêmica e da formação dos nossos doutores. É através das pós-graduações que determinadas teses são transformadas em produtos e invenções que são úteis para a sociedade. Então, observe que se de um lado o governo federal provoca um crime ambiental porque ele é coparticipante, no mínimo ele foi omisso, e isso passa despercebido, nós temos um órgão desse que foi constituído em 1951, né?
o Getúlio Vargas está sendo levado como se fosse qualquer coisa menos um órgão acadêmico de tanta importância no Brasil. E o que mais nos chama a atenção é que o Brasil passa por um momento de letárgico, assim, no sentido político, democrático. Alguma coisa está errada, porque para ser candidato à presidência da República, qualquer pessoa agora é. Inclusive, imagine você postular uma cadeira para presidente da República, um cidadão que fez do tempo da justiça coincidirem com os fatos eleitorais, que fez com que vazasse conversas ilegais, que autorizasse a condução coercitiva ilegal, né? Que posou com fotos de pessoas que estavam sendo investigadas pela Lava Jato, né? Que fez com que se tornasse pública fatos jurídicos para fazer exatamente o reforço à questão política do Brasil. Isso é o Sérgio Moro. Quer dizer, alguém que não tem condições éticas, funcionais, nem para ser um síndico ou um presidente de associação de qualquer bairro, pretende um cargo de presidente e o pior, tem brasileiro que apoia. Era isso que tínhamos que passar para o ouvinte do Cultura Informa. Opinião é na Cultura. Primeiro lugar em audiência, do jeito que você gosta. Você está ouvindo a Cultura Informa, o jornal do nosso rádio. Agora 1h mais 40 minutos. 1h40. Nosso ouvinte pode interagir conosco de forma sucinta, mandando a sua pergunta para que o nosso professor, nosso analista Carlos Silva, interaja, traga sua resposta, sua ponderação. Aproveite já, André, e trago aqui a primeira, viu? Do Jailton Arruda. Boa tarde. Professor, apesar das dificuldades vivenciadas pelo Brasil e pelo mundo, Bolsonaro, aos poucos, está mudando o Brasil. Só não enxerga quem não quer. Palavras do Jailton. Depende, Jailton, do que você considera mudar. Mudar é isso? Facilitar a extração de ouro legal em terras indígenas? Mudar é fazer com que 40 unidades básicas de saúde de São Paulo detecte pessoas que estão indo ao posto pedir para comer? Você acha que isso é mudar? Se você acha que isso é mudança, é. Agora mudança para baixo. A mensagem aqui do Matheus Batista. Boa tarde, Rádio Cultura. Estou em Bezerros na escuta, obrigado pela audiência. Está dizendo o seguinte: nesse tema do meio ambiente, o vice Mourão assumiu que o governo errou. Sim, mas fica assim? Errou? Como alguém, general do Exército, não tem conhecimento do direito ambiental? Por que deixou que as pessoas praticassem um crime? Imagine se for um cidadão, um adolescente que pegar um celular de alguém, né, ou fazer um crime ambiental qualquer, ele é preso e ele é multado. E isso aconteceu porque houve flexibilização do Exército e do governo federal. Mensagem aqui do DJ Ekel, ou Ekel. Boa tarde, amigos. Alckmin com Lula vai ser como o Temer com Dilma. Não vai dar certo. É o Djalma do Centro. Olha, Djalma, ocorre que está existindo... Tu me chamasse a atenção para uma coisa interessante agora, que eu vou ilustrar. Não sei se você já ouviu falar na teoria da ressonância de Schumann, que é um físico, que ele diz que o tempo, o relógio do tempo, né, a frequência do tempo alterou o tempo. Hoje o tempo está passando mais rápido e isso é uma realidade. Estou falando do ponto de vista físico. Então, se até o tempo está sendo alterado, nós estamos vivenciando um governo federal que ele é ruim para todos. E aí parece-se que se querem criar uma chapa que unam parte de direita, parte de centro, com parte de esquerda, para que essa lógica, não é Bolsonaro, é essa lógica de governo não se perpetue. Essa é o que está se tentando criar. Se isso é incoerência ideológica, pior do que está, eu acho que, contrário do Tiririca, é que não pode ficar.
Mandar aqui abraços para os ouvintes que estão aqui conosco interagindo. Antônio Marinho está ouvindo a gente, parabenizando o professor pelos comentários. Obrigado aqui ao Antônio Marinho ouvindo a gente, assistindo, melhor dizendo, pelo Facebook, não é, André? Também tem mais pessoas que estão mandando mensagem aí no nosso WhatsApp. Exatamente, a Flávia Mota, no Maurício de Nassau, tem também aqui, deixa eu ver, o Índia Gagiane. Boa tarde a todos, estamos no Caiucá. Professor, um país dos maiores produtores de petróleo do mundo, o seu povo passando fome e fugindo. Estou falando da Venezuela. Passou o Haiti. Pobreza, governos socialistas, é isso que vocês querem implantar no Brasil, governo socialista? Gente, vamos acordar. Você está falando do Venezuela? Você precisa ir do outro lado da fronteira, isso está acontecendo aqui. Nós somos o oitavo país produtor de petróleo. Nós temos a 15ª maior reserva de petróleo. E 40 unidades básicas de saúde tem gente passando fome. Indo para lá ficar na fila para poder comer, dizendo que está doente ou pedindo alguma coisa. Tem certeza que você está falando da Venezuela? Não é preciso ir muito longe, não. Seu povo, acho que você não pertence mais a ele, está sendo exterminado por esse governo na Amazônia. Lembrando que o nosso ouvinte pode mandar sua mensagem para o nosso WhatsApp 981091130, também o seu comentário aqui pelo Facebook da Rádio Cultura e também em nosso canal no YouTube também, viu? Estamos lá ao vivo para você nesse exato momento, então fique à vontade para você mandar sua mensagem, sempre, André, assinando, não é, ali, o seu nome, o bairro ou a cidade de onde você está nos ouvindo e aquela mensagem rasteirinha, bem objetiva, com sempre ali o intuito de colaborar. Exatamente, é a mensagem aqui do Valdelir Dias, ele pergunta ao professor, boa tarde, professor Carlos Silva, Bolsonaro é louco ou perverso? Mudar para pior, este é o governo que foi sem querer querendo, na opinião aqui do Valdelir Dias. Eu acho que um presidente da República vai para a beira de uma BR, passa 1h10 em pé, acenando para carros, eu acho que eles são as duas coisas, perverso e louco. Agora, só para completar a questão de Agagiane, que eu me lembrei agora, no caso da Venezuela, Agagiane, ela sofre embargos, sabe? Mais de 150 embargos econômicos eles sofrem do Brasil, que eles sofrem dos Estados Unidos. No caso do Brasil, nós somos aliados dos Estados Unidos. Aliás, e não sofremos embargo nenhum. Estamos pior do que a Venezuela. O mensagem do Walter aqui está dizendo o seguinte, esperar o que de um governo que se filiou a um partido que tem um presidente e um presidiário? A cerimônia de assinatura de filiação deve ter sido de um presídio e os convidados todos com tornozeleira eletrônica. Esse é o governo diferente dos outros pelos seus seguidores, a pregação dos seus seguidores. Eu queria saber o que o Índio tem a dizer sobre isso. Na verdade, o Índio não é comentarista. O comentarista é o professor, né? Exatamente. O próximo a se filiar a esse partido deve ser esse piloto de Fernando Beiramar. Tá bem nivelado. Concorda comigo, professor? Um abraço a vocês. Se você pegar a história do PL, o PL é uma junção do PRONA com o PR, não é? E o seu presidente passou 7 anos e poucos meses na cadeia, depois teve liberdade condicional, comprovado. Ele foi anistiado, mas houve comprovação de crime, ele não foi absolvido. E aí foi criticado, na época, pelos filhos do então Jair Bolsonaro. Mas Bolsonaro não está no lugar errado. Ele está exatamente nesse partido certo, que é compatível com a história dele. Aqui o Gerson Cabral fez aqui uma ponderação que eu acho interessante e que é a dúvida, não é? Retrata a dúvida de muitos ouvintes, né? De muitos eleitores, enfim, do público em geral. Professor, em uma composição de chapa, Lula e Alckmin, se ocorre alguma coisa com Lula e Alckmin assume, essa alguma coisa pode ser logicamente um impeachment, alguma coisa nesse sentido, tá? Assume. O Brasil, então, volta a ter um governo de direita? Eu digo isso, professor, que é dúvida de muita gente, porque tem pessoa que diz o seguinte, PSDB é esquerda, é direita, é centro, é o quê? Muita gente se pergunta na rua. Não, o PSDB, ele é de direita.
Agora, é um risco que se corre. Claro que dentro desse jogo há o quê? Há acordos que estão sendo feitos. Do mesmo jeito que o Brasil nunca teve um governo puro sangue de esquerda. Lula teve que governar com quem? Com o Congresso. Congresso apoiado por quem? Por partido de centro, de direita e de esquerda. Tá certo? Essa é a diferença. Então, é um risco que tem que se correr. Porque o que está se colocando, gente, é que o investimento na campanha de Bolsonaro, e aí eu vou colocar a minha opinião, eu acho que Bolsonaro não vai sair candidato, ele vai para o Senado e vai apoiar outro, porque se ele for, ele perde, se perder, ele vai para a cadeia, ele não vai querer perder o fórum privilegiado, tá certo? A briga de Bolsonaro com o Moro foi uma lógica para passar a ideia de que eles estão brigados, mas não estão. A ideia era ter um representante desse projeto dentro da sociedade. Eles podem enganar o mundo, mas a nós, né? Ele não engana. Então são duas pessoas que se unem tranquilamente, mas aparentemente passa essa ideia de não união, mas é um risco que agora essa frente de defesa do país vai ter que correr. Professor, se for ainda... o caso, né? Se consolidar a chapa. Pronto, ainda sobre essa questão, né? Aí a Maria Luciene complementa aqui, não é? No caso, a outra ouvinte, né? Foi a mensagem do Gerson Cabral e agora a mensagem da Maria Luciene. Ah, mas Alckmin vai sair do PSDB e vai para o PSB. Tem essa questão também, né, professor? Essa possibilidade? Claro. Tem essa possibilidade. Claro. Aí, naturalmente, ele vai migrar exatamente na data certa, para o PSB. Então, mas veja, o fato de Alckmin ir para o PSB, ele não é PSB, ele vai estar no PSB, mas é um risco que nós temos que correr. O doido da oficina está dizendo o seguinte: boa tarde, aqui é doido da oficina do Cedro, Alckmin e Lula da Silva. Vai ser de lapada, um encontro de titãs. Veja bem, isso não está totalmente consolidado no sentido de acordos, mas é provável. O que está provado é que Lula é candidato a presidente da República, é candidato, poderá desistir, mas é candidato, enquanto que Bolsonaro não vai ser candidato. E pode anotar isso. Bolsonaro perde para qualquer um. Então ele não vai querer perder o fórum privilegiado. Ele tem voto para se garantir ou como deputado ou como senador. Aí ele vai para essas bandas para não perder o fórum. Boa tarde, professor. A preocupação de Bolsonaro já não é mais Lula, e sim Moro, pois ele sabe dos bastidores do presidente. Olha, Moro é a sombra de Bolsonaro. Não acredite nessa separação. Isso, gente, o capitalismo funciona assim. Eu tenho uma empresa, só tenho uma empresa, mas eu cresço. Para me ganhar o mercado e ganhar licitações, eu crio 5 ou 6 em nome de pessoas diferentes, que aparentemente para a sociedade nós somos concorrentes entre si. Não somos. Isso é a lógica do poder que faz isso. A gente manda mais abraços. Aqui tem mais mensagens chegando em nosso WhatsApp, né, André? Tem mais mensagens chegando através do 981091130. Mensagem aqui da Gleice Kelly de Cachoeirinha, na escuta e na audiência, está dizendo: boa tarde, André Santiago e professor e Dido. Gostaria de parabenizar o professor pelos comentários. Eu que agradeço, amiga, a sua atenção e a sua audiência qualificada. São muitas mensagens que a gente recebe aqui, algumas são muito assim, digamos, endereçadas aos outros ouvintes que estão aqui na live também acompanhando. Tem aquela mensagem também que é muito de torcida e, logicamente, por se tratar só de torcida, não colabora muito para o debate, não é, André? Então, algumas a gente manda apenas o abraço para o ouvinte, obviamente, né? Mas quando o ouvinte ele contextualiza, quando ele traz para a gente alguma discussão que vai trazer aqui uma resposta do professor, a gente com certeza aqui repercute, né? Exatamente. Inclusive no Facebook os comentários são públicos, né? Exato. Os ouvintes ficam dando resposta ao outro, fica aquele tipo um fórum, né? Réplica, tréplica. Exatamente. Vira um debate, né? Vira um debate. É interessante a gente ver aqui os comentários no Facebook. Pode ir lá conferir a nossa página Rádio Cultura do Nordeste.
Você pode comentar na Cultura Informa, pode comentar também nos outros programas aqui da Cultura. E vale lembrar também que mesmo quando a gente sai aqui do ar, não é, a live fica salva aqui, né? O vídeo fica o tempo todo aqui no nosso Facebook, então, e também no YouTube. Então você pode, inclusive, até continuar lá com os amigos lá, colocando o seu ponto de vista, pode ficar réplica, tréplica. A discussão saudável e respeitosa é sempre muito importante. O debate continua. Aqui no WhatsApp, o Luciano Silva está dizendo: boa tarde a todos da Cultura. Parabéns, professor Carlos Silva, pelo comentário. Obrigado, amigo. Ademário, boa tarde, professor. Na minha opinião, só existem 2 partidos. Os que não estão no poder e outro fazendo de tudo para assumir o poder. Comentário aqui do Ademário. Ademário, você não está errado, mas isso é um instrumento da democracia. É assim que se constrói a democracia, com partidos, não é? Uns querem assumir o poder com projetos. Eu espero que eles que querem assumir o poder com projetos que possam melhorar a condição de vida da nação, e o outro também. Cabe a cada eleitor pesquisar sobre a história social, política e ideológica daquele candidato. Agora, eu entendo o seu ponto de vista no sentido de pejorativar a questão política, mas eu prefiro essa luta de poder, em busca do poder, do que a luta da ditadura, do que a luta de um monarquismo absoluto. Aqui a gente manda um abraço ao Marinaldo Rodrigues. Boa tarde, Rádio Cultura. Estou ligado no melhor programa de comentários políticos. Olha aí que bom, viu? A gente agradece aqui ao Marinaldo Rodrigues pela colaboração, pela mensagem aqui de incentivo através de nossa live no Facebook da Rádio Cultura do Nordeste. Olha, tem um ouvinte aqui perguntando pra gente sobre o calendário de abastecimento da Compesa. Nós estamos, não é? A Genilza, não é? Do São João da Escócia. E aí a gente tem uma dificuldade, André, porque antes, quando a Compesa era, digamos, administrada aqui, não é? Pela a nossa doutora Niádia Rodrigues, recebíamos com frequência esse calendário. Quando houve a troca de comando, já acho que já 2 ou 3 vezes, a gente passou a não ter mais facilidade em encontrar esse calendário com frequência. O que ocorre é o seguinte: quando a Compesa vai fazer alguma obra, alguma coisa que há uma interrupção, aí sim, eles de imediato lançam para toda a imprensa de Caruaru o calendário, dizendo sobre interrupção, quando é que vai voltar, mas infelizmente a gente está com dificuldade aqui de localizar essa informação para o ouvinte. Se a gente conseguir, obviamente, a gente vai passar através do Facebook, do WhatsApp da Rádio Cultura. Um abraço, Adriano Heleno. Botou aqui a sua mensagem, deixou aqui a sua ponderação. O José Elivaldo da Silva também está acompanhando a nossa programação e elogiando o professor Carlos Silva. Obrigado. Aqui o Dimas Caetano está dizendo: boa tarde. O Brasil só não está na pior para os que apoiam o governo. Só não vê que o Brasil está na pior os apoiadores do governo. Mensagem do Dimas Caetano. Olha, essa contribuição desse ouvinte me fez lembrar o seguinte. Olha, nesse momento o Brasil está passando uma situação tão difícil, tão preocupante na nossa visão de cientista social, que vivenciamos a luta de um povo. Existe uma parcela da sociedade que está sem emprego. Se não tem emprego, se tem algum emprego informal, ganha pouco. São pessoas que são diabéticos, são pessoas que teve procedimentos cardíacos, e essas pessoas não conseguem controlar, administrar a sua glicemia, não conseguem manter uma dieta para poder ser compatível com o tratamento da sua doença. Eles estão se alimentando de qualquer jeito, porque, por exemplo, só tem pão e bolacha. Como é que eles vão controlar a sua glicemia? Há 1 mês ou 2 meses atrás, eu conheço pessoas que morreram. Não porque pelo agravo da doença, é que eles não podiam primeiro ter a quantidade do remédio, porque a lista de remédios que esse pessoal está recebendo, 2 ou 3 podem ser usados na farmácia popular, outros têm que ser comprados. Gente, está muito sério, a coisa está séria. Não estou vendo uma comissão nacional, Câmara de Vereadores, Assembleias Legislativas, deputados comecem a se preocupar, porque essas pessoas estão com dificuldade de sobrevivência. Isso é muito sério, isso está acontecendo.
E agora, né, veja como é a democracia, não é? E o programa aqui na Rádio Cultura. Agora vem aqui o contraponto, vem o Adriano Heleno perguntando: professor, qual pobre Lula tirou da pobreza? Olha aí. Pronto. Você confunde pobreza com miséria. O que Lula fez com o Bolsa Família foi exatamente dar o mínimo de condição de vida a 32 milhões de pessoas que não tinha isso, não tinha nada, vivia no chamado bolsão de pobreza. Ele não tirou ninguém da pobreza para se tornar rico. Ele tirou as pessoas da incerteza que iria se alimentar para uma certeza de ter a mínima receita possível para que ele pudesse se alimentar. E criou o piso nacional dos professores e implantou, fez com que o Fundeb ficasse sendo uma lei permanente, na época quando teve essa ideia. Então, gente, não confundam. O governo nenhum tira alguém da pobreza e o transforma em rico. Tira ele da miséria, como manda a Constituição Federal. Foi isso que Lula fez. O que está acontecendo hoje, você não precisa ir muito longe. Caminhe por Caruaru à noite, que você não tem coragem nem de olhar para as calçadas, porque você sofre com as pessoas que estão agora sendo pessoas que estão sobrevivendo de doação. Professor Carlos Silva, a gente agradece seu comentário nesta terça-feira, deseja boa tarde e até quinta. Isso aí. Até quinta-feira, André Santiago, até quinta-feira, Dido Montenegro, e até quinta-feira, ouvintes do Cultura Informa. Forte abraço, professor. Ótima tarde. E a Cultura Informa de hoje fica por aqui.